Muito bem, hora de oração, tempo oportuno de buscarmos a Deus e clamarmos ao Senhor em nome de Jesus, agradecendo a Ele por mais esse dia que Ele tem feito em nome de Jesus. Como você está? Deus tem se movido na tua vida? O Espírito de Deus tem se manifestado na tua vida? Você tem alcançado respostas da parte de Deus? Em nome de Jesus, creio que sim. Queremos te abençoar e te auxiliar nisso em nome de Jesus. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 37. Eu quero falar com você sobre promessa. Temos falado sobre o Espírito Santo de Deus, atributos, feitos, significado do Espírito de Deus, a sua grandeza. E quero falar hoje sobre promessa. Muitas vezes nós confundimos essa questão das promessas em função da nossa necessidade, da nossa angústia diária pelo desafio da vida. A vida é um grande desafio. A vida, ela realmente nos prova, né? Sentimentos e pensamentos, nossas fraquezas, limitações, a nossa história de vida que constitui a nossa experiência e que acaba interferindo diretamente na nossa formação e no nosso preparo. Esses elementos, eles têm a tendência de nos confundir muitas vezes com relação a promessas. E aqui, eu creio que nesse grande atributo do Espírito Santo de Deus, nós podemos ver isso de uma maneira clara. O Espírito de Deus como uma fonte tremenda para que todas as demais situações possam ser então escoadas, possam ser então liberadas nas nossas vidas. Mas, já antecipando, a grande promessa, e um autor que li uma vez, há muito tempo, disse, a única promessa, aí já é uma questão do posicionamento dele, né? Mas a única promessa, dizia ele, é o Espírito Santo de Deus. Atos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que se passa aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2? No cenáculo, no dia de Pentecostes, derramou-se tremendamente o Espírito de Deus, a palavra de Jesus sobre o Espírito Consolador se cumpre e é derramado sobre a igreja. Eles passam a falar em outras línguas e idiomas são compreendidos pela multidão que corre para aquele lugar, pelo alvoroço, e línguas de fogo como uma visão de um sinal realmente da manifestação de Deus estava sobre eles. Haja visto, Hebreus 1:7 diz que o Senhor faz aos seus anjos ventos e os seus ministros labareda de fogo, né? Fazendo um paralelo com essa questão das línguas de fogo. E daí em diante, grandes coisas começam a acontecer. Pedro se levanta na sua querigma, falamos na oração de ontem, na sua pregação, e milagres grandiosos acontecem, e aqui nós vemos a continuação o desdobramento dessa querigma, dessa pregação, dessa mensagem de Pedro. As pessoas vêm a ele e dizem: e agora, Pedro, o que a gente vai fazer? Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e também aos apóstolos: o que nós fazemos, irmãos? O que nós vamos fazer agora? E eles disseram, versículo 38 é chave. Primeiro, arrependimento.
As pessoas foram ministradas na palavra do apóstolo Pedro, lá em Jerusalém, logo após o cenáculo, logo após o derramamento do Espírito de Deus. O poder do Espírito de Deus tomou e levantou Pedro na inspiração de Joel capítulo 2, versículo 28. Naqueles dias derramarei do meu Espírito, e ele começa a pregar e ministrar. Essas pessoas vêm a ele. A primeira coisa ele diz: arrependimento. Amém? Quer viver grandes coisas de Deus? Eu e você queremos ser alcançados pelo favor de Deus em nossas vidas? Primeiro, arrependimento. Arrependimento das obras mortas, arrependimento de pecados, arrependimento daquilo que guardamos e temos retido no nosso coração, no nosso interior, seja em qual instância for, em nível de autoridades espirituais, de igrejas, de relacionamentos, de sentimentos, de família, de filhos, arrependimento. Isso é algo grandioso de Deus. Então sejam batizados. Então era o batismo da igreja, o batismo dos apóstolos, o batismo nas águas. Creio que você seja batizado, se não, nos procure, porque é um tempo grandioso de Deus para você viver esta marca em nome de Jesus, para que então fossem perdoados os pecados, remissão dos pecados, perdão dos pecados, pelo arrependimento, pelo batismo, uma liberação daquela alma, uma limpeza daquela alma, conduzidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus aos pés da cruz, naquele dia, pela mensagem de Pedro, pela evangelização, para que realmente o Senhor pudesse limpá-los e fazer habitação naquelas pessoas. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, a pregação da palavra, na inspiração, no mover do Espírito de Deus, pessoas tiveram seu entendimento aberto, foram alcançadas por aquela palavra, toda a obra do Espírito Santo, não é obra de homens. Os homens foram instrumentos de Deus e posicionados e consagrados lá no cenáculo, e o Senhor os usou, mas tudo o Espírito de Deus compondo com mãos invisíveis. Por isso que lá Moisés diz que Deus tirou Israel do Egito nas asas de águia, porque eram as mãos invisíveis do Espírito de Deus agindo de todas as maneiras. Amém? E receberiam também o Espírito Santo. Versículo 39. Pois para vós outros essa é a promessa. Sabe qual é a grande promessa? A promessa é o dom do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é a grande promessa de Deus? É o Espírito de Deus em nós. É aquilo que o apóstolo Paulo, ele fala, creio que possa ilustrar mais aos Gálatas, no capítulo 3, veja bem, versículo 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Jesus se fez maldito para que nós sejamos benditos. Ele pagou esse alto preço. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A bênção de Abraão estava sobre os judeus, estava sobre Israel, somente, descendência da carne de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, muito bem. Mas os gentios, ou seja, os ímpios, aqueles que não são da linhagem de Abraão, da linhagem de Israel, do povo escolhido, receberiam também a bênção de Abraão. A bênção de Abraão, a primogenitura de Deus, de Abraão, dada para Isaque e depois para Jacó, a bênção de Abraão, a bênção espiritual e a bênção da riqueza da presença de Deus sobre a vida daquele homem, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Então, a bênção de Abraão chega até nós através de Jesus. Por isso somos enxertados na videira, não somos da videira, a videira é Israel, nessa alusão. Somos enxertados na videira, a videira é Cristo, claro, mas por intermédio dele, Jesus, nós recebemos a bênção de Abraão, passamos a ser Israel de Deus também. O Apocalipse vai dizer, aqueles que são da fé é que são os verdadeiros judeus, imagine só, e também a sabedoria do apóstolo Paulo aos Romanos coloca esse mesmo termo, mas não quero entrar por esse assunto agora para não misturar aí os temas. Agora concluindo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, ou seja, a bênção de Abraão chega até nós através de Jesus para quê? Eu te pergunto,
com uma única finalidade, para recebermos o Espírito Santo, o Espírito prometido. Então a grandeza da bênção de Abraão, que chega até a minha vida hoje e tua vida hoje, através de Jesus, que é o mediador da nova aliança, através de Jesus, é que recebêssemos o Espírito prometido. Então a grande promessa de Deus é recebermos o Espírito Santo. Adiante dela, todas as outras promessas, adiante da ação do Espírito Santo de Deus, compreenda isso. Pessoas estão esperando as coisas caírem do céu, estão achando que andando erradas ou andando resolutas, andando no mundo, elas vão agradar e alcançar promessas de Deus, ou na idolatria, ou servindo a demônios, ou a ídolos, ou em tantas perversidades, acham que vão alcançar promessas de Deus. Mas, meu irmão, o único caminho é nós agradarmos a Deus, e fazer isso é agradar ao Espírito de Deus que mora em nós, porque Ele é a grande promessa de Deus em nós. Não sei se estou me fazendo entender. E através do prometido Espírito de Deus em nós, sabe, até me sobe assim é que nós seremos capacitados e habilitados a vivermos as demais coisas que carecemos e precisamos, ou alcançarmos os livramentos e aquilo que realmente Deus nos mostrou em visões, em sonhos e revelações, que são de Deus para nós. São promessas de Deus para nós, na nossa particularidade, na nossa individualidade. Mas tudo tem origem em uma única e tão somente uma única grande promessa, que é o Espírito de Deus em nós, a esperança da glória, como fala a palavra. Amém? Por isso aqui, Atos 2, 29, pois a vós outros é promessa, e também para vossos filhos e todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus alcançar, que receba o Espírito Santo. E a partir do Espírito Santo agindo na tua vida, você não será a mesma pessoa, você vai superar a enfermidade, você vai superar o câncer, você vai superar o Covid-19, você vai superar as agruras da tua alma, as limitações do teu ser, você vai ser uma pessoa melhor, vai ser uma pessoa capacitada na presença do Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? E isso vai ser tremendo. Aquelas pessoas foram batizadas, Pedro a exortava para que elas realmente agora compreendessem a nova natureza de sua vida e a grandeza de Deus na vida delas. Elas foram batizadas, quase 3.000 pessoas. Essa é a obra grandiosa de Deus. A bênção de Abraão está sobre nós, pelo Espírito Santo de Deus através de Jesus. E adiante disso, todas as demais coisas. Ouça o que eu quero te dizer. Esse é o caminho excelente de Deus. Amém? É você ser amigo do teu grande amigo, o Espírito Santo. É você dar asas ao Espírito Santo na tua vida. É você dar espaço, dê lugar ao Espírito Santo na tua vida. Ore, faça jejuns, esteja em comunhão, procure ajuda, busque pastores, mentores, enfim. Mas pare de dar pincelada na tua alma. Vá com profundidade realmente na presença do Senhor, porque é um tempo oportuno de Deus para você. E aqui está escrito, para todos quantos Ele chamar. Se eu estou aqui hoje por uma obra do Espírito Santo de Deus na minha vida, e sabe qual foi o grande problema? A minha dureza de coração, enquanto eu fui resistente, enquanto eu fui cabeça dura, enquanto eu não dei ouvido a conselhos, enquanto eu não abri a minha Bíblia diariamente para com a misericórdia de Deus buscar compreender. Amém? As pessoas estão preocupadas em falar coisas mirabolosas e pregações estonteantes que vão impactar e trazer grandes revelações. Eu descobri, sabe o que, querido? Que eu preciso dar lugar ao Espírito Santo de Deus na minha vida. E adiante disso, todas as coisas Ele vai fazer, Ele vai me fazer lembrar, Ele vai tocar o meu coração, Ele vai me despertar de madrugada, Ele vai me desviar o meu caminho de algum erro no dia, Ele vai me desviar do mal e vai me honrar. E que essa seja também a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E assim somos filhos de Abraão, porque o Espírito de Deus está em nós, e as bênçãos de Abraão também nos alcançarão. E nisso eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai de amor,
cada servo, cada serva tua que está aqui nesse momento de oração, de clamor. Dá graça, Pai, para que pelo teu Espírito o entendimento possa ser aberto, o nível de comunhão possa ser estabelecido e toda a dureza, todo raciocínio maligno, toda perversidade da alma, toda obra do pecado caia por terra, Senhor. E como aqueles 3.000 foram batizados, como o Senhor abriu o entendimento e conduziu pela tua palavra aquelas pessoas à fé, aos pés de Jesus, aos pés da cruz, pelo teu Espírito Santo, potencializa também esta mensagem, Senhor, no interior, no coração e na vida de cada um, em nome de Jesus. Cai por terra toda incredulidade, toda malignidade, aqueles que foram alvos de feitiçaria, de macumbaria, de domínios de ídolos, aqueles que viveram limitados, ó Deus, mas eu sei, tem um grande coração que o Senhor pode usar como instrumento teu. Faz esta obra, marca, batiza com o Espírito Santo, aviva o Espírito Santo. Eu apresento o Valdir, eu apresento a nossa irmã Elaine, Senhor, que pediu ali esta oração, que está ali com aquela preocupação, com aquele desânimo enorme, sem desejo de viver. Espírito Santo, confirma a obra na vida dela, em nome de Jesus. Aviva a obra, o chamado dom, o ministério de cada um, e exorta-nos, Pai, em nome de Jesus, veementemente naquilo que erramos, naquilo que temos que mudar, naquilo que precisamos corrigir, naquilo que estamos desatentos, naquilo que temos sido irresponsáveis, negligentes, naquilo que cada um, Senhor, precisa de transformação, porque o Senhor já tem derramado do seu Espírito e da sua palavra, e estão desleixados, estão, Senhor, desviados, estão desatentos. Estão vivendo, Senhor, de maneira indisciplinada, estão vivendo, Senhor, cheios de desculpas de sua família, de sua carne, de sua alma, e chegam com desculpas diante do Senhor. Seja repreendido esse espírito maligno que tem agido e essa alma dominada, porque queremos agradar o teu Espírito, a grande promessa do Senhor em nossa vida, certos de que adiante dessa grande promessa, todas as demais coisas que pedimos, buscamos e que o Senhor nos revelou, poderemos vivê-las em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Receba. Amanhã tem mais. Fica com Deus.